Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Estamos aqui, mais um vídeo com mais um tema. E o tema de hoje é o caminho da intimidade. E você conhece esse caminho? Você quer conhecer esse caminho? Então fica aqui comigo. Vamos ouvir até o final para você descobrir o segredo do caminho da intimidade. Eu quero também te convidar, se você quer sempre receber notificação de cada vídeo novo que é colocado aqui no meu canal, você se inscreve no meu canal e aciona todas as notificações e assim você vai estar sempre sendo avisado. O caminho da intimidade, nós temos alguns passos a ser tomados. Passo número um, você entender quem é você. Você é filho, você é especial, você é amado, você é um filho desejado por Deus e Deus não tem, e ao mesmo tempo você tem que entender que Deus não tem filhos prediletos. Então, você pode pensar, não, o caminho da intimidade é para pessoas especiais, o caminho da intimidade é para quem Deus escolheu para isso, o caminho da intimidade é uma pessoa que vai se destacar. E aí? Mas eu quero te dizer que você é uma pessoa que tem um plano perfeito, Deus tem um plano perfeito para a sua vida, você é uma pessoa notável, extraordinária, insubstituível, porque você é filho de Deus e Ele quer ter intimidade contigo. Então, primeira coisa, vamos quebrar esse mito, vamos desfazer esse mito. Não existe filhos especiais, todos nós somos, mas o caminho da intimidade é para aqueles que desejam trilhar por esse caminho. Não é uma questão de merecimento, mas é uma questão de relacionamento. E num relacionamento, então, o caminho da intimidade, item número 1, para você ser íntimo de Deus, você precisa desejar, e se você deseja, o passo é querer ouvir Deus. Porque geralmente, como é que eu vou ser íntima de uma pessoa se eu chegar na casa da pessoa e eu falar, e aí eu falo boa tarde, entro, falo, e aí eu falo, bom, eu tenho que ir embora, estou atrasado, e eu saio da casa da pessoa. A pessoa vai ficar olhando para mim, não estou entendendo. E ela se diz minha amiga, ela se diz íntima minha, como assim? Ela foi embora, ela nem deixou eu falar com ela. É isso que você faz com Deus muitas vezes. Você entra na tua oração, aí você fala, e você não ouve Deus. Relacionamento é mão dupla. Você tem que ouvir e falar. E a gente faz um só caminho, só fala. E aí depois você fala, não, Deus não fala comigo. Você nem deu tempo dele falar. Como que a gente dá tempo para Deus falar? Quando você faz o teu devocional, o devocional não é só a oração. O devocional é também a leitura da palavra. Quando você lê a palavra, você está ouvindo, porque Jesus é a palavra. E você está armazenando palavra no teu coração, porque quando Ele quiser falar com você, Ele vai ter palavra no teu coração para vir à tua mente. Então, Ele vai falar no meio de uma tempestade, vem à tua mente, não temas, eu sou contigo. Eu garanto que é Deus usando a palavra que você armazenou no teu coração no tempo em que você estava ouvindo Deus, naquele teu devocional. Então, você sabe que Samuel, ele fez isso. Ele começou a trilhar um caminho de intimidade. Tanto que quando você chega no final da vida de Samuel, diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Mas ele teve que trilhar por um caminho. A primeira coisa que ele teve que aprender é ouvir Deus. Deus chamou e ele não respondeu. E aí, quando ele contou para Eli, Eli falou, olha, quando Deus falar, você faz assim. Fala, Deus, que eu te ouço. Eis-me aqui. E Samuel, ele aprendeu que um relacionamento de intimidade é assim. Deus fala e a gente ouve. E a gente fala e Deus nos ouve. Então, esse é o passo número 1. Você falar com Deus, mas você desejar ouvir Deus. Para isso, você vai ter que aquietar os teus pensamentos, aquietar o teu coração. Passo número 2 para o caminho da intimidade. Estabeleça um local de oração. Bom, isso é bíblico, estabelecer um local é bíblico, já vou te provar.
Mas e se eu não tenho local? Aí você pode me dizer, mas eu não tenho um quarto de oração, eu não tenho um escritório, problema nenhum. Eu também não tinha. Por muito tempo, eu não tive. Eu tinha o banheiro, que era o meu local, para ter intimidade com Deus. Com uma família grande, com uma casa pequena, o que me restava era o banheiro. E depois eu comecei a ver que eu tinha também o quintal da minha casa. Você estabelece, pode ser o terraço, o quintal, um cantinho da sala, o jardim, uma volta no quarteirão, eu não sei, mas eu só sei que você precisa de um local que você diga, este é o meu cantinho com Deus. Adão tinha um local que todos os dias Deus descia na viração do dia para falar com Adão e Eva, era sempre o mesmo local. Quando eu olho para a vida de Daniel, eu vejo que Daniel tinha um local, e o local era a janela. Está escrito que ele abria a janela 3 vezes por dia para orar. Este era o local de Daniel, conhecido por Deus, também conhecido pelo diabo. O diabo olhava e falava, eu preciso segurar esse homem vai longe desse jeito, com essa intimidade que ele tem com Deus. Ele conseguiu destruir Daniel? Claro que não. Os íntimos de Deus têm uma proteção sobrenatural. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus também tinha local, e Jesus sendo Deus, mas ele nos ensinou. Ele veio aqui como homem para nos ensinar esse caminho da intimidade. Então, eu vejo que quando em Jerusalém, ele escolhia o Monte das Oliveiras para ser o seu local de oração. E quando na Galileia, ele se retirava para orar sozinho, e eles sabiam que Jesus tinha um local. Quando ele se retirava, era porque ele estava falando com o Pai. Este era o sustento, este era o alimento, e essa era a intimidade de Jesus com o Pai. Já vimos então mais esse item. Eu preciso ouvir Deus, eu preciso estabelecer um local, eu preciso estabelecer um horário também. Porque, ainda falando de local, eu vejo que Moisés, todo mundo sabia que Moisés tinha um local. Todos os dias ele ia para a tenda do encontro. Aliás, a tenda, que era uma tenda normal, passou a ser chamada de tenda do encontro, porque todo mundo sabia que Deus descia e falava com Moisés como a um amigo. Veja só que nível de intimidade que Moisés chegou. Porque Moisés ele não deixou um encontro esporádico. Foi na sarça, no Monte Sinai. Não, o encontro, a intimidade é você ter um encontro com uma pessoa todos os dias. O presidente, eu posso visitar o palácio um dia, agora eu vou ser íntima quando eu frequentar aquela casa, sempre, aquele palácio, quando eu sempre estiver indo lá, quando eu tiver livre acesso àquele local. E eu digo que você tem livre acesso até a presença de Deus. Agora, tem mais algum item? Sim, tem. O item que eu quero te dizer é você, para ser íntimo de Deus, você desejar não só visitações, mas a moradia de Deus, você abrir espaço. Quando você abre espaço no teu coração para a presença de Deus, você está criando um espaço de intimidade, e eu vou explicar melhor. Para eu explicar melhor, eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Está escrito que certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. A mulher, essa mulher rica de Sunem, a sunamita, ela não queria só que o profeta passasse pela casa dela. Ela abriu espaço, ela construiu algo que não existia na casa dela. Aquele espaço não existia. Ela construiu um quarto. Ela preparou o ambiente para aquele quarto. Não existia, mas ela, de tanto que ela respeitava e amava o profeta, ela não queria uma visitação, mas queria que ele permanecesse na sua casa. Você se torna íntimo quando você não quer mais
Mas visitação de Deus é maravilhoso, quando no meio do culto você sente um arrepio, você sente a presença de Deus, parece que Ele está falando com você, isso é maravilhoso. Todo mundo tem que sentir isso e é bom desejar sentir isso, mas isso é uma visitação. Mas quando você toma uma decisão, não, eu não quero só ter visitação, eu quero preparar um ambiente para o Senhor, porque eu quero sempre ter o Senhor na minha vida de forma especial e impactante, do jeito que eu senti lá no culto. Então eu vou abrir um espaço no meu coração que não tinha. Eu vou limpar esse espaço. Olha, esse espaço aqui, ele estava ocupado com mágoa, esse espaço aqui estava ocupado com prioridades erradas. Eu estou abrindo mão disso, jogando fora e criando um espaço dentro do meu coração para que o Senhor habite ricamente no meu coração. Eu quero a tua presença. Isso é preparar um ambiente para uma intimidade. Tem mais para falar sobre intimidade? Sim, tem graus de intimidade. Como assim? Bom, você pode ser, se você quiser ser multidão, vamos falar de graus de intimidade. Multidão é o primeiro grau, sim, porque quando você tinha multidões que seguiam Jesus e queriam tocar em Jesus, essa multidão amava Jesus, respeitava Jesus, mas o amor deles estava muito ligado àquilo que Jesus dava. Eles queriam a bênção, eles não queriam aquela frase tão batida, amar a bênção e não o abençoador. É isso mesmo. Então aquelas pessoas, a multidão, ela não quer ficar ouvindo Jesus, ela quer o pão. E Jesus falou sobre esse assunto em João capítulo 6. Eu sei por que vocês estão aqui, porque vocês querem o pão. O que é o pão? É um milagre. Você quer que eu te cure? Ótimo, eu quero te curar. Você quer que eu salve a tua casa? Ótimo, eu também quero salvar a tua casa. Mas você só quer isso de mim? Você não quer um relacionamento? Então, quando você decide sair do nível multidão, não, eu quero dar um passo a mais, eu quero ser discípulo de Jesus. Aí os discípulos fizeram isso, eles saíram do nível multidão para que Pedro, por exemplo, ele saísse do nível multidão para se tornar discípulo. Ele teve que abrir mão, ele abriu mão do barco dele, ele abriu mão do lazer dele, ele abriu mão de muitas coisas. E ele tomou uma decisão, eu quero aprender intensamente com Jesus. E eu não estou falando de você largar emprego nem nada, não é isso que Deus quer, não. Deus só está falando, olha, eu quero um pouco mais do teu tempo. Eu quero que você sinta prazer na minha presença, aprender a palavra. Se você não tem tempo durante o dia, seu dia é corrido, então abra um espaço para mim, acorda 15 minutos mais cedo ou vai dormir 15 minutos mais tarde, mas me dá um espaço aí na tua vida. É isso que é ser discípulo. Aí você vai começar, Senhor, eu quero aprender contigo. Pode me confrontar, pode me lapidar, Senhor, eu quero ser transformado. As coisas velhas eu quero deixar para trás. Pode me mostrar onde eu estou convivendo com o velho. Isso é ser discípulo. E agora, você pode sair do grau multidão, ir para o grau discípulo, mas quando a gente olha para aquele grupo de 12 homens, você vê, vamos tirar Judas, né? Vamos falar desses 11 homens. Quando eu olho para esses 11 homens, Jesus amava todos eles. Só que tem 3 que deram um passo a mais na intimidade. Quem? Pedro, Tiago e João. Então esses eram os íntimos de Jesus. O que eles fizeram para conquistar essa intimidade? É só você ver o que eles fizeram. Eles fizeram coisas diferentes? Sim. Eu vou fazer algumas perguntas, vamos ver se você sabe me responder. Quem foram os discípulos que, quando Maria Madalena falou que o Senhor tinha ressuscitado, saíram correndo para ver como que estava o túmulo? Pedro e João. Agora vamos ver. Quem foi o discípulo que esteve ao pé da cruz? João. E você vai ver que quem foi que aceitou o desafio de andar sobre as águas? Pedro. Eu poderia perguntar muitas outras coisas, você vai ver que estes 3 homens
Pedro, Tiago e João, andaram, deram um passo a mais no grau de intimidade, porque eles desejavam mais ainda do que os outros. Vou dar um outro exemplo. No cenáculo, última ceia, quem é que perguntou sobre o traidor? Quem seria o traidor? Quem que amava ao Senhor a ponto de fazer essa pergunta? Ele estava incomodado, ele queria saber. Quem? Pedro. E Pedro perguntou para quem? Para João. E o que é que João estava fazendo? Com a cabeça no peito de Jesus. Ele queria intimidade. Intimidade tem que partir de um desejo do teu coração. Você que precisa desejar dar passos rumo a essa intimidade. Então, agora, será que acabou essa trajetória da intimidade? Você sai do nível multidão, vai para o nível discípulo, você sai do nível discípulo para discípulo íntimo, mas ainda tem mais um passo, do nível discípulo íntimo para discípulo super íntimo. E você vê lá em João capítulo 21, quando Jesus, depois de ressurreto, ele vai encontrar com os discípulos lá na Galileia. Ele fala com quem? Com Pedro. Quem que sai nadando? Todo mundo ouviu a voz do mestre. E quem é que mergulhou na água e saiu correndo na frente de todo mundo? Pedro. E com quem Jesus conversou com todos, comeu com todos, mas com quem Jesus teve uma conversa em particular em João capítulo 21? Com Pedro e com João. Com Pedro ele disse, olha, eu te amo, você me ama? Eu te amo. Ele fez essa pergunta 3 vezes e nas 3 vezes ele disse, olha, eu não desisti de você, você vai pastorear e apacentar o meu rebanho. E depois ele falou, quanto a este, falando de João, o que vai acontecer com a vida dele era o que Jesus disse, porque estava falando entrou até no assunto de morte, ele está falando, quanto a esse, se eu quiser que ele fique vivo até a minha vinda, ele vai ficar. Mas Jesus estava falando, na verdade, de algo extraordinário que ia acontecer na vida de João. João receberia toda a revelação do livro de Apocalipse, ou seja, ele escreveria, ele veria todas as coisas que aconteceriam no futuro, e num futuro próximo, num futuro mais distante, e ele escreveu o livro de Apocalipse. Nós temos ainda coisas para falar, como nos tornarmos íntimos do Senhor, e cada coisa que eu falei para você, nenhuma delas é difícil. Não é difícil estabelecer um horário, não é difícil estabelecer um local, não é difícil você desejar Deus mais do que a bênção que Ele te dá, você querer conhecer a palavra, nada disso é difícil. E tem mais um item para dizer para você, se você quiser ser íntimo, você precisa obedecer. Obedecer a tudo que o Senhor te ensina. Ele diz, olha, você quer ser meu íntimo? Então, perdoe teu inimigo. Isso é obedecer. Eu não sinto vontade, mas eu vou fazer, porque eu vou falar igual Jesus falou. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Davi foi muito amado porque está escrito que ele queria fazer a vontade. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque fazia a vontade do Pai. Então, quando é que eu faço a vontade do Pai? É quando eu obedeço. Sabe aquele filho obediente? Você sempre vai ter mais afinidade e intimidade com esse filho, porque aquele filho obediente. É fácil obedecer a Deus? Não, porque é mais fácil você fazer aquilo que a tua carne manda. Mas o que Jesus manda, que é o caminho da felicidade, isso é um pouquinho mais difícil, mas é possível fazer sim. Quando Deus te ordena para você amar o teu irmão, não é fácil. Tem pessoas tão difíceis, mas se você parar para pensar, eu sou difícil também, fica mais fácil amar o teu irmão. Então ame apesar das diferenças. Essa não é uma opção. Quando ele disse, ame o próximo, ele não está falando, se possível, ame o próximo. Se você quiser, ame o próximo. Não, isso é um mandamento. Ele está falando, é uma ordem. Ame o próximo da mesma forma que você ama a si mesmo. Então, o caminho da intimidade são passos que não são difíceis. São passos possíveis para todos nós. E eu quero te convidar a andar por esse caminho da intimidade. Mas o último item
é você ter fé. A intimidade é para aqueles que confiam. Como é que eu vou ser amiga íntima de uma pessoa que eu não confio? A fé é confiar. É uma confiança sobrenatural. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então, quando você fala, Senhor, a circunstância diz que não, mas eu confio em Ti, você vai ver que você vai ter uma intimidade tremenda com Deus. Voltando a Daniel, ele olhou para a cova, olhou para os leões e ele deve ter dito no coração dele, Senhor, não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio em Ti. Ele tinha uma vida de intimidade e essa fé agradou tanto a Deus que Deus mandou um anjo para segurar, para fechar a boca do leão. E Daniel, nem um fio de cabelo de Daniel foi tocado. Então você quer ser íntimo de Deus? Percorra por estes passos tão simples. Deus não, olha, nenhum desses passos é difícil. Saia do nível multidão, entre no nível discípulo. Entre no nível discípulo íntimo e entre no nível discípulo super íntimo. É isso que Deus tem e deseja para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como ser mais íntimo de Deus. E que o Senhor te abençoe muito, muito nesse dia, em toda a tua semana. E que se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, semeia. Talvez as pessoas achem que seja tão difícil ser íntimo de Deus. Ajude-as, mostre para elas que Deus deseja a intimidade. Que Deus te abençoe.